Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Band Mulher já está de volta. Gente, hoje é o Dia Nacional de Combate à Trombose, doença que atinge uma a cada 4 pessoas em todo o mundo e pode ser grave se não for tratada a tempo. Hoje, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos entender como reconhecer sinais de alerta, prevenir e cuidar da saúde vascular com o nosso convidado, o Dr. Sérgio Mello. Bem-vindo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Doutor, trombose, hoje é um dia que se fala disso porque é uma doença, como eu disse, muitas vezes silenciosa. Às vezes a pessoa acaba tendo um sintoma e não se atenta e depois se agrava. Mas antes de mais nada, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a trombose, para a gente entender isso lá dentro da nossa veia. Primeiramente assim, a trombose, eu vou falar hoje sobre 2 eventos distintos, uma consequência da outra. A trombose venosa dos membros inferiores, das pernas, que nada mais é a formação de um coágulo na veia profunda da perna, de uma das pernas. Como é que ela se manifesta e uma consequência dela, que é uma doença localizada na perna, mas que pode se manifestar de forma sistêmica, é a embolia pulmonar, que é o quê? Esse coágulo que formou, que está causando um dano na veia da perna, da circulação da perna, de retorno, diga-se de passagem, porque diferentemente da artéria que manda o sangue, nós não estamos falando sobre a trombose arterial, nós estamos falando sobre a trombose venosa, que é o sangue que volta para toda a circulação de volta para o coração. Então, consequentemente, pode haver a liberação de um fragmento do coágulo que vai tomar essa circulação, vai subir pela veia cava inferior, entra no coração e manda para o pulmão, que é a embolia pulmonar, que pode ser dramática, catastrófica, com morte súbita. Que eu acho que tem um outro vídeo sobre essa parte que a gente já explica, mas então falando desse momento agora, das partes inferiores, que a gente está mostrando ali, como que é isso no organismo? A pessoa, a circulação vai bem, obrigada, e de repente criou-se um coágulo ali. Explica para a gente, para as pessoas entenderem. Existe uma dúvida sempre que se pergunta, né? O que é a causa, o que causou em mim essa trombose? Primeiramente, a gente tem que ter a noção de que é um fator, são multifatores. É uma doença multifatorial. Pode ser um fator isolado que desenvolveu, pessoas rígidas, jovens, podem desenvolver uma trombose venosa só por um elemento que a gente chama de estase sanguínea. O que é estase sanguínea? É um termo técnico para falar que o sangue está com um fluxo lento nas pernas. O que causa isso? Vamos supor, está numa viagem prolongada, sentado com as pernas para baixo, né? Dona Maria está me ouvindo aqui falar, ela vai para Teresina, na casa dos parentes, que ela não viaja há muito tempo. O seu Marcos, empresário, vai para uma reunião de negócios na Tailândia, no Canadá, viaja há muito tempo na classe econômica, tem uma síndrome da classe econômica. Ninguém viaja, uma minoria viaja de primeira classe. Então você tem que ficar com as pernas dobradas para baixo durante muito tempo. Essa postura para baixo, muito tempo parado, é que vai causar essa tal estase venosa, estase sanguínea, é lentificação do sangue. Essa lentificação do sangue deflagra a formação do coágulo. E essas informações eu tenho um prazer muito grande de repassar essas informações, que é uma obrigatoriedade do cirurgião vascular repassar isso, porque as pessoas estão muito ávidas pelo conhecimento hoje em dia e absorvem muito rápido. Faz uma diferença, Vanessa. As pessoas, eu tenho certeza que alguém vai ocupar isso e vai evitar uma trombose, né? Então, eu tenho uma paciente que eu nunca vou esquecer, que era esposa de um ginecologista jovem, 42 anos, fez uma viagem para Disney, em Orlando, sozinha. Chegou lá com trombose, e não tem comorbidades, não tem um fator predisponente, essa consciência de que a doença pode acontecer em pessoas, né, atletas, né, que a gente tem que fazer algo por isso, que é o transformador para a gente atingir uma diminuição dos eventos e das causas de morte ou de sequelas relacionadas à doença, que são muito básicas, né? Eu posso falar da forma de prevenção clínica desses pacientes que têm um histórico predisponente da doença. Então, vou fazer uma viagem prolongada. O que ela tem que fazer? É simples, porque depende muito de você mesmo. Você mesmo gerencia a capacidade de desviar da doença. Isso é muito importante, é muito bacana. É hidratar, tomar bastante água. Por quê? O sangue viscoso, uma pessoa que está desidratada, a gente às vezes não toma água direito, vai fazer xixi, o xixi está muito amarelo escuro, você está desidratado.
Isso é uma correção que é orientada. Tem uma vez uma amiga fonoaudióloga que falou é bom essa troca de informações entre profissionais. Né? Ela me falou uma regrinha que eu quero falar aqui. Tome 6 goles de água. Você vai tomar água, tome 6. Não toma 3, não toma 4. Dá mais 2. Sempre um pouco mais. Parece uma coisinha boba, mas faz uma diferença, talvez, na hidratação, que assim, se a gente se policia, se vigia nesse sentido, você cria uma condição de saúde melhorada. Então, a dona Maria que estava falando, que vai viajar há muito tempo, tomar bastante água, não ficar sem movimentar as pernas, fazer movimentos de flexão do pé para frente e para trás. Porque eu ia te perguntar, às vezes está ali, igual você falou, num ônibus, num avião, que não tem muita condição de ficar andando. O mínimo que ela dá para fazer é mexer mesmo, ali para cima, para baixo, mexer o pé. Isso, Tem uma outra coisa que a gente pede para o paciente fazer, toma bastante água, né? Aí ele vai dar vontade de urinar. E ele tem a obrigação de ir para o banheiro. Ninguém gosta de andar em avião. É um ambiente muito claustrofóbico, aquele banheiro é pequenininho, principalmente para a mulher, mas é importante. É isso, tem pessoas que pedem medicação para dormir, eu não quero ver a viagem, quero chegar lá, eu critico. O risco é muito maior. É muito maior, porque você cria uma condição de permanência sem movimentação e bombeamento pela movimentação da musculatura. Então aqui, eu já estou aqui parada, a gente já fazendo exercício, vai dando agonia, né? Então assim, o movimento do pé, talvez assim, massagear com a mão, adianta também? Também, uso da meia elástica. Aí tem um problema que a meia elástica tem que ser indicada por um médico, né? Você não pode ir lá na farmácia, pura e simplesmente, deve ter uma compressão graduada, um tamanho graduado para você. Mas uma meia elástica, não precisa ser uma meia comprida, uma meia que vai até o joelho, né? Você também está contribuindo para evitar esse caminho de fornecer condições, vamos dizer assim, indutoras da trombose, mesmo você não tendo fatores predisponentes muito acelerados, muito acentuados. E agora o segundo caso, que seria o mais grave, que aí a gente tem esse outro vídeo que mostra ali, quando esse coágulo acaba subindo, né, e indo para o cérebro, é isso? Não é o cérebro. Eu vou explicar. Explica, porque eu acho que tem o vídeo explica ali. Essa dúvida é muito comum. Para onde vai o coágulo quando ele se desprende? Né? Ele pega a circulação venosa e vai até o coração, passa pelas câmaras direitas, ato direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Chega na artéria pulmonar, eu até brinco quando eu dou aula sobre isso, né? Vai lá, vai bater num diâmetro de uma artéria menor do que a do coágulo. Se é um coágulo muito pequenininho, as condições efetivas de modificação, né, da doença são mínimas. Mas quando o coágulo é muito grande, a gente pode chegar no que a gente comenta como a embolia maciça. Nesses casos, existe um colapso circulatório muito acentuado, tanto impedindo as trocas gasosas, porque o que acontece nas artérias, nos ramos das artérias pulmonares? É onde a gente vai receber o oxigênio, os raminhos mais finos estão nos alvéolos e recebe o oxigênio nos alvéolos. Então, você deixa de receber oxigênio para o sangue. Isso cria o quê? Uma hipóxia, uma diminuição do oxigênio, né, no seu sangue. Isso é um fator. O outro fator é a consequência do ventrículo direito, que é uma falência. O sangue bombeia, mas não está indo, porque está ocluído os ramos da artéria. Então, a gente chama isso de cor pulmonar, tem um termo para isso, né, que é uma sobrecarga de ventrículo direito. Né? O que significa isso? O coração vai bater sobre uma condição de não fluxo sanguíneo. Né? Isso aí é fatal. A pessoa pode ter uma síncope, que é uma das 4 causas de morte súbita, é a embolia pulmonar. Fazer um comentário, né, que como é uma doença evitável, né, a Organização Mundial de Saúde traçou que até esse ano, 2025, tinha que conseguir 50% de diminuição das doenças evitáveis. Tem 2 tipos de doença evitável, a infecciosa e a não infecciosa. Entre a não infecciosa, existe a tromboembolia pulmonar, a trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Então, essa conversa com o público, explicando que causam uma modificação de comportamento, eu tenho certeza que as pessoas alguma pessoa vai usar essas referências de mudança de conduta e que pode parecer que são precárias, mas elas
realmente são efetivas no impedimento de adquirir uma doença desse tipo. Por isso que é muito importante deixar claro e explicar que né, o mais importante é essa prevenção, é esse cuidado pequeno, no que mais pode causar, que é no momento que você fica por muito tempo ali com as pernas paradas e estáticas para baixo. Então Exatamente, é prevenir, né, doutor? Exato, exatamente. Essa capacidade de você mesma, tomar decisões mínimas que fazem a modificação do rumo para a direção da doença é fantástica. A gente está aqui na reta praticamente final, mas eu queria só tirar uma dúvida. Existe predisposição maior para homem, mulher, idoso, criança ou não tem diferença? Existe, né, essa predisposição, a gente calcula, né, um score. Tem vários scores de cálculo para predisposição. Faixa etária, se você é obeso ou não, você tem mais chance. Se você já teve uma embolia, uma trombose ou uma embolia pulmonar antecedente, se você vai ficar muito tempo em repouso depois de uma cirurgia, ou seja, se você tem um processo de câncer, existe uma lista que é muito bem estudada. Então tem 3 tipos de score mais conhecidos, que é o de Wells, Genova e o de Pisa. Então, a gente usa o de Wells, né? Se você classifica aquele risco de um paciente internado, por exemplo, clinicamente, você excede uma numeração específica, você considera ele de alto risco. Então, não é como eu falei, não é um fator isolado, né? Não é porque é mulher, o uso de hormônio pode contribuir, né? Principalmente os componentes de estrogênio também se efetivam como um fator. A fase gestacional, né, principalmente no 3º trimestre, aumenta também. Então, é um conjunto de elementos que vão aumentar o risco. Só que a gente, como não tem como prever isso, e mesmo pacientes muito saudáveis podem adquirir, faça a sua parte. É verdade. Né? É isso que a gente recomenda, esse é o recado, entendeu? que a gente veio passar Com aqui. certeza. Muito obrigada, por trazer essas informações, esse alerta, essa aula prática aí para quem está assistindo nesse dia que se fala muito sobre isso. Obrigada. Muito obrigado, acho que é uma obrigação da gente. Né? Gratidão por estar aqui com a gente. Gente, a gente acabou de falar aqui, né? Cuidar da saúde é cuidar da vida. E a trombose, por exemplo, é uma doença silenciosa que pode trazer sérios riscos quando não diagnosticada a tempo, viu? Muitas vezes os sinais passam assim, despercebidos. Mas a prevenção começa com a atenção ao bem-estar e também a realização de exames que ajudam a identificar qualquer alteração, como por exemplo o ultrassom e a ressonância. No check-up você encontra excelência em exames clínicos e de imagem que são fundamentais para um diagnóstico preciso e seguro. Aqui a tecnologia e cuidado caminham juntos para garantir a sua tranquilidade e também a de quem você ama. Porque quando o assunto é saúde, informação e prevenção, faz toda a diferença cuidar de você. Para saber mais, fica a dica. Visite uma das nossas unidades ou faça o contato através da central de agendamento pelo telefone, anote aí, 34 3303 1000. Você pode também seguir Check-up pelas redes sociais, que é muito fácil, @Check-up Medicina. Check-up, resultados a serviço da vida.